Fala jovens, beleza? Demorou, mas chegou. Análise de Jujutsu Kaisen, episódio 17 e 18, gente. Que porradaria é essa da batalha de intercâmbio de Jujutsu, hein? Hoje a gente vai falar da luta de duas lutas em específico. Na verdade são três, né? Tem a Zenin Maki versus a Kazumi. Vai ter a Momo versus a Nobara. E um pouco de ênfase em Fujiguro versus o Noritoshi. Rapaz, que luta. E vai ter uma surpresa bem no final, hein? Roda a vinheta. A luta Kazumi versus Zenin Maki. Sim, a Maki também é de um clã específico de Jujutsu Kaisen que aos poucos estão sendo explicados pra gente. Zenin Maki não consegue enxergar as maldições para poder fazer a caçada sem utilizar de adereços, no caso os óculos que ela utilizam ajudam ela e auxiliam nessa questão. E outra coisa também é que ela utiliza de armas brancas para poder fazer as suas caçadas, digamos assim, contra espíritos amaldiçoados. Então ela teve que treinar muito com isso, já que ela não possui energia amaldiçoada. Classificada como ranking 4. Não, ela não é tão habilidosa assim não. Palavras ditas por sua irmã gêmea Zenin Mai. Ela comenta isso para Kazumi numa conversa de manhã antes do treinamento. Seguindo essas afirmações, a Kazumi respira mais aliviada, sabendo que a adversária que talvez ela pudesse, uma das adversárias que ela pudesse enfrentar durante a porradaria de intercâmbio, ia ser mais tranquila a luta, né? Ok? Ok, nada. Deu ruim. Aquele fôlego de alívio que a Kazumi teve foi retirada na base da porrada, na bifa. A Maki se mostrou muito habilidosa e pressionou legal a Kazumi. Eu sabia porque geralmente personagens que utilizam de armas brancas, caso lança, nunchaku, espada, arco e flecha, destaque para arco e flecha mais tarde, sempre tendem a ser um personagem bem habilidosos, né? Ou não. Pela sua total desvantagem contra a luta com a Maki, então a Kazumi decide se afastar um pouco e usar de uma técnica mais defensiva. É como se fosse um saque de katana. Lembra isso no Samurai X. Ela vai concentrar energia na katana e isso ela tem um grau, uma distância um pouco melhor para poder se defender. No caso, ela vai esperar o ataque do adversário. Essa técnica talvez lhe ajudaria contra a luta. Mas mais uma vez, Zenin Maki mostra pra gente que ela entende de habilidade e estratégia no meio de uma luta. Assiste o episódio depois e confere o desfecho dessa luta. Não vou falar o que aconteceu. Mudando de cenário, vemos a sala onde os professores estão assistindo a monitoração de cada uma das lutas. Tem uma personagem que é apresentada pra gente chamada Mei, que tem essa habilidade. Então tem como se fossem umas telas lá LCD e eles estão assistindo. E o Gojo comenta, é engraçado, eu não tô vendo a luta do Yuji, o que tá acontecendo, que vocês estão cortando ela? Parece que estão cortando ela. Ela disse que não sabe se passa, o que tá acontecendo, só afirmando que não se interessa muito por essas coisas e mais sim coisas financeiras. Dando a entender que talvez ela esteja sendo paga para não monitorar mais o Yuji com a intenção do outro diretor. Que outro estava com a intenção de matar o Yuji Itadori. Essa ordem que, para quem não assistiu os episódios anteriores, ele deu para os alunos dele. Matem ele a qualquer custo. Mas o Satoru Gojo fica tranquilo, porque ele treinou o Yuji, ele falou, não vai ser tão fácil assim derrotar o Yuji não. Pensando em coisas, fomos transferidos para a luta de Nobara contra a Momo, aquela menina da vassoura. Ela estava lutando, as duas estavam lutando, mas ela estava mais na forma defensiva, voando ao redor, acertando golpes toda vez que ela abriu uma brecha. A Nobara tá tirando aqueles pregos dela com energia amaldiçoada, mas a Momo não entende. Eu acho que ela é pouco habilidosa porque não tá acertando. Não estão acertando. Só que mais tarde ela fica furiosa porque a Momo é aquele tipo de personagem que olha de cima, comenta pra ela: uma mulher não deve ser desse jeito, mulheres têm que ser mais graciosas. E comenta um pouco do passado da Mai, amiga dela. Que no caso do clã dela, ela sofre muito com isso, essa questão de preconceito, não só pelo fato de ser mulher, mas que tanto ela quanto a Maki parece que nasceram um pouco mais fracas e ficaram desacreditadas dentro do seu clã. A Nobara, por sua vez, vai pra cima, ela retruca o que ela comentou que a Momo comentou com ela e diz: não, eu não ligo se eu vou ter cicatriz de luta ou não, eu já tenho várias, isso só me torna, digamos assim, melhor.
E ela ativa uma técnica que a mão fica assustada. Então ela estava fazendo isso de propósito. Ela jogava aqueles pregos de propósito, aleatoriamente, para depois fazer um ataque em conjunto. E é muito interessante, porque ela dá um golpe que me lembrou um Chapolin Colorado. Vocês vão estar falando, que Chapolin Colorado? Como assim? Não, assista. É legal essa luta. E vale ressaltar que se intrometeram na luta delas uma pessoa aí e acabou atrapalhando um pouco o desfecho dessa luta também. A Momo não estava lutando também com toda a força dela, porque antes de começar o intercâmbio, o Noritoshi Kamo falou para ela e avisou, já que a gente tem que tomar muito cuidado com o usuário de palavras amaldiçoadas, o Inumaki, que dependendo do que ele fala, acontece. Por exemplo, escorrega, você cai, tropeça, ou morra. Ele pode falar algo assim, só que dependendo da palavra que ele fala, ele vai ter um rebote. Porque a palavra morra é uma palavra muito forte. Ou então seria mais fácil ele utilizar um escorrega, tropeça, erre o golpe, desse jeito, para ele não sofrer também com a própria técnica dele. É por isso que ele restringe o vocabulário dele e fala muito pouca coisa. A Momo está utilizando uma energia espiritual em volta dos ouvidos dela para se proteger deste ataque. E se ela liberasse mais energia com algum outro ataque para derrotar a Nobara de uma vez, era possível que o Inumaki tivesse ali as espreitas para dar o ataque dele. Depois nós vemos o embate das duas irmãs finalmente. É o que muita gente que está assistindo vai querer esperar ver. Que uma utiliza das armas amaldiçoadas, que é lança, espada, katana, facão. E ela é dita bem lá no começo que ela é uma das melhores guerreiras mais habilidosas nessas armas. Tanto que ela treinou. E a irmã dela utiliza um revólver, cara. Um revólver lá no meio do intercâmbio. Vamos para o episódio, a análise do episódio 18. Onde a pancadaria começa do Megumi contra Noritoshi. Megumi desta vez começa a luta com tonfas e tá desviando e quebrando flechas desferidas por Noritoshi, que ele percebe que tem um pouquinho de sangue na ponta das flechas e elas vão meio que teleguiadas. Acredito que após elas estarem sujas com sangue do próprio usuário, que seria o Noritoshi, ele ainda carrega elas com energia amaldiçoada e atira elas. É uma boa técnica, porque conforme elas vão sendo desferidas, aonde ela atinge, ela destrói. No local onde eles estão lutando, dentro de uma casa, no caso. E o Megumi vai desviando como pode, quebrando outras flechas e utilizando daquelas criaturas que ele usou contra o Todou antes, aqueles sapinhos com asas, que é explicado pra gente no episódio que são Shikigamis, criaturas que você, eu não sei ao certo se é contrato que você usa ou você doma elas, que é explicada mais ou menos no anime. A habilidade utilizada pelo Noritoshi Kamo é chamada de manipulação sanguínea. E ele comenta também um pouco sobre as habilidades do Megumi, de controlar esses Shikigamis, né, no caso que falaria, travando a minha língua. É Shikigamis. Então, e ele diz que é um tipo de técnica hereditária, digamos assim. Então é mais uma forma de técnica diferente apresentada no anime pra gente, que eu acho muito interessante. Eu não sei ao certo se o do Noritoshi é uma hereditária ou ele aprendeu, mas um pouco mais à frente do episódio é explicado que ele é ensinado para ele essa técnica, já que, assim como a Mayamaki, é explicado que o Megumi também pertencia, né, ao clã Zenin, e por algum motivo ele se distanciou do grupo. Acredita-se mais também que é por causa da personalidade dele como pessoa. Ele mesmo confrontando e conversando com o Noritoshi, ele explica que ele segue mais o bom senso, o senso dele. Ou, digamos assim, o que ele acha certo é certo, o que acha errado é errado. Seguindo um clã, ele teria que ser obrigado a seguir, digamos assim, normas e diretrizes dele. Assim como no caso do Noritoshi, que diz pra ele que quer matar o Yuji Itadori simplesmente pelo que os clãs não querem ele ali vivo, ainda mais não somente por estar seguindo as ordens do reitor da escola de Kyoto, mas como também opinião própria dele, achando que aquilo é o certo a se fazer. Você sabe que em desenhos japoneses é normal, às vezes nem sempre o que um vilão que é escolhido como vilão na série, no anime, ele vê aquilo como certo e às vezes é errado. Às vezes muitas pessoas se identificam com vilões falando, não, mas aquele vilão tem uma ideia boa se for ver, apesar de ele estar usando métodos para conseguir aquilo de formas não boas. A visão de cada um difere. É igual um exemplo simples, fugindo um pouco do assunto,
é o Saga de Gêmeos. Ele queria proteger a Terra do jeito dele, mas com isso ele causou mortes para muitas pessoas. Um exemplo mais forte ainda disso é Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan. Ele explica muito isso e exemplifica a visão de cada um. Tanto no caso o pessoal de Marley, quanto os Eldianos, no caso. Mas voltando ao Jujutsu, mas o Noritoshi também explica, mostra pra gente que ele não só tem só aquela técnica, ele tem mais uma habilidade que é outra que tem a ver com sangue. É como se ele controlasse dentro dele os glóbulos e as hemoglobinas, no caso do sangue. E ele ganha uma força muito grande e uma velocidade incrível, deixando o Megumi até surpreso. Galera, eu falei pra vocês, Jujutsu Kaisen é muito bom. Cada episódio você tem uma surpresa legal. Às vezes até os episódios que não tem lutas mostram coisas interessantes sobre o universo desse anime que mostra. A luta se estende e acaba sendo jogada lá pra fora do lugar onde eles estavam se enfrentando, e eles são interrompidos pelo ataque dos vilões, digamos assim. E uma maldição que seria da floresta, parece aquele besourão estranho que segura alguma coisa aqui nele, que eu ainda acho que é uma pessoa, alguma coisa ali. Como ele diz que vai trazer uma nova era, ou digamos assim, sem humanos, ele comenta assim, deve ter alguma coisa ali que tem a ver com, não sei, uma semente, ou uma pessoa, um ser, que vai dar início a alguma coisa. Não sei. O que vocês acham? Comenta aí. Comenta aí, o que você acha que tem ali? Eu acho que deve ter uma pessoa, não sei. Pode ser uma pessoa assim, entre aspas, né? O primeiro que acaba encontrando com ele foi o Inumaki, aquele mestre de palavras amaldiçoadas. E que no caso a gente acaba aprendendo que se ele te ligar, fazer uma ligação pra você e beleza, ele consegue te parar na hora. É incrível isso, é interessante as habilidades dele e, digamos assim, não foi mostrado tudo. Pronto, galera, esse foi um breve resumo dos 2 episódios. Eu avisei que eu não ia falar, ia ter spoiler, claro, já que é uma análise, mas eu deixei muita coisa, eu não comentei o que aconteceu no episódio para ter surpresa para vocês. E de certa forma, a motivação de cada um ali no anime eu acho interessante. Mas no caso da criatura que apareceu e atrapalhou a luta entre o Noritoshi e o Megumi, ele tem uma ideologia ali que apareceu de proteger a floresta que me lembrou muito o Bison do Street Fighter. Que ele tinha uma organização, né, que usava de muitos meios escusos, meios ruins, para tentar atingir seu objetivo, mas o objetivo dele era proteger a natureza. Obrigado, galera, mais uma vez. Muito obrigado por estar assistindo aqui. Obrigado aos meus inscritos. Comenta aí, escreve aí que anime que você acha que você viu agora em 2020 para 2021, que você está gostando muito, que te surpreendeu mais do que esperado. Se você está assistindo Jujutsu, comenta aí, eu quero saber. Eu quero ler os comentários e ver o que vocês estão achando. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim vocês vão poder ter mais vídeos. Eu estou procurando fazer, eu achei que ia fazer um vídeo por semana, porque eu estou, digamos assim, começando agora, aprendendo os paranauês de edição, essas coisas, mas eu acho que vai ser entre assim, um vídeo por semana, de 2 a 3. Às vezes eu tenho que fazer análise, não dá tempo de eu fazer análise de um episódio e já lançar logo rápido, mas vou fazer o meu máximo, beleza? Aquele abraço, até mais, galera nerd, falou!